Nosso muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo esse vídeo agora. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a idolatria, né? A palavra idolatria no grego é dois vocábulos, né? É eidolon, que vem de ídolo, né? É ídolo, e latria, que quer dizer adoração. A palavra idolatria quer dizer adoração a ídolos, né? Então, para a gente discorrer um pouco esse assunto, nós temos que voltar lá para o Gênesis, na criação do mundo, quando Deus criou o homem, o ser humano, Adão, o primeiro homem da terra. E nesse momento, quando Deus criou o homem, e o homem passou a ser alma vivente, como diz a Bíblia, passou a ser um ser à imagem e semelhança do Criador, né? Então, o Criador, ele não queria fazer fantoche, boneco. Então, ele criou um ser à sua imagem e semelhança, que pudesse ter suas vontades, seus desejos, de forma livre, né? Então, tem muita gente que pensa que Deus criou um robô, um boneco, um fantoche. Não, Deus criou um ser à sua imagem e semelhança. Por isso que o ser humano tem liberdade. É chamado de livre-arbítrio. Tem a liberdade de escolha, a liberdade de escolher. E naquele momento Deus estabeleceu uma regra. Olha, de toda árvore que tem no jardim você pode comer. Agora da árvore do conhecimento do bem e do mal não coma, porque no dia que dela comer morrerás. Então, Adão, ele tinha a escolha de não errar, Ele tinha estabelecido isso por Deus naquele reino, que era o Jardim do Éden. Então, ali quando Adão desobedece a Deus e vai para comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, Eva disse que foi a serpente, o demônio, né? O diabo vestido de serpente, encarnado numa serpente, tenta a Eva e ela tenta a Adão. Então ali, quando o pecado foi consumado, o pecado ali passou a entrar no mundo. Então a partir daquele momento, o Adão, ele não morreu na hora que comeu da fruta do conhecimento do bem e do mal. Ele morreu depois, muitos anos, com muitos anos. O povo naquele tempo vivia quase 1000 anos, né? Então ali, é dali que começa a idolatria, a autolatria também, né? Que é a adoração de si mesmo. A humanidade cresce de forma grandiosa, né? Então a humanidade começa a crescer dali. Então, o pecado separou Adão de Deus. Então, naquele momento, Deus se retirou do Jardim do Éden e deixou o ser humano, fez uma promessa que daria a semente da mulher seria para vir para pisar na cabeça da serpente, né? Que foi o caso de Jesus Cristo. Gênesis 3,16 parece. Deus levantaria um que pisaria a cabeça da serpente, né? Que dizia assim: tu lhe ferirás a cabeça e ele lhe ferirás o calcanhar. É a profecia a respeito de Jesus ali. Então, quando a humanidade se multiplica de forma grandiosa, que o ser humano começa aquele ser humano, ele não tinha entendimento, ele não era letrado. Deus não deixou o ser humano letrado. Dali é que ele vai desenvolver o intelecto e tudo. Só que era muita gente, o mundo já tinha se multiplicado, um monte de analfabeto, sem lei, né? A época da lei vem chegar lá no tempo de Moisés. Então a humanidade passou muito tempo sendo analfabeta, sendo inculto, sem lei. Então é daí que o ser humano
com a necessidade de adorar algo, ele começa a criar os seus próprios deuses. Aí começa a adorar imagem, começa a adorar animais, começa a fazer meditações, reflexões, que não tem nada a ver com o plano divino, com o plano do Criador para o ser humano. Então, no tempo de Noé, quando Deus manda o dilúvio, aquele povo tudo era idólatra, adorava outros deuses, deuses que na Bíblia chama de pagãos, né? Deuses estranhos, Deus concebido na mente humana. E aí até chegar o tempo de Abraão, quando Deus chama Abraão, a família de Abraão também era idólatra, adorava imagens, ídolos, construídos daqueles pedacinhos de cerâmica. Hoje na arqueologia, quando os cientistas escavam lá em Israel, eles acham aqueles pedacinhos de cerâmica. Olha só que interessante, né? Então vem o tempo da lei, que Deus entrega os 10 mandamentos a Moisés. E um dos mandamentos aqui em Êxodo 23, Êxodo capítulo 20, versículo 3, Deus diz: não terás outros deuses diante de mim. Aí continua: não farás para ti imagem de escultura, não adorarás, não a servirás, nem te prostrarás, porque eu sou o Deus zeloso que visite a maldade dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração. Então veja bem, o próprio Deus está dizendo na lei que ele instituiu, que é os 10 mandamentos, o decálogo entregado a Moisés no Monte Sinai, que não é para ter outros deuses. Por quê? Porque você adorar outros deuses, você está substituindo o próprio Deus verdadeiro. A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. O povo era idólatra por causa do analfabetismo. O povo era idólatra por causa da falta de entendimento. Que tudo que era passado a respeito da fé era de forma oral. Não tinha livro, não tinha livro, minha gente. O povo andava no deserto, peregrino no deserto, peregrinando a pé, no sol quente, com fome. Essa era a vida do povo israelita. E isso antes também, nos tempos de Abraão, nos tempos de Isaac, de Jacó, não tinha esses livros não. Era a tradição da fé era transmitida de forma oral. Espero que você entenda isso. Então, durante a vida do povo israelita, aí você vai encontrar vários reis que passaram a adorar ídolos. Depois Deus puniu com castigo. Depois eles voltaram a destruir os ídolos. O povo com Moisés, eles construíram um bezerro de ouro. Aí Moisés desceu do Monte Sinai, aquele povo foi julgado à espada. Aí vem os reis de Israel, vem os juízes de Israel, vem os profetas que falavam em nome de Deus, falando contra a idolatria. No tempo de Jesus, o que é que Jesus disse a respeito da idolatria? Não podeis servir a 2 senhores, ou há de agradar um e aborrecer o outro. Foi isso que Jesus falou, né? Não podeis servir a 2 senhores, ou há de agradar um e aborrecer o outro. Então é isso, eu espero que você tenha compreendido, eu tenha conseguido esclarecer. Vou deixar para você ler aí Salmo 115. Por favor, leia o Salmo 115. Eu estou precisando de 1000 inscritos para eu poder fazer minha live aqui ao vivo, viu? Então você que tá aí, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação. Eu preciso de 1000 inscritos para poder transmitir a minha live, senão o YouTube não deixa eu transmitir a live, só consigo transmitir com 1000 inscritos. Valeu, obrigado, viu? Forte abraço para você, Deus te abençoe, tenha fé, acredite que o Senhor vai esclarecer a sua mente, colocar você num patamar de fé, de entendimento, de alegria.
uma vida bem maravilhosa, tá bom? Valeu!